mais que eu seja um entusiasta da ufologia, eu tenho um pensamento muito crítico pelo fator humano, né? A medida do homem é o próprio homem, né? Então, as convicções e as convenções que o homem tem sobre a sua trajetória, ele aplica sobre aquilo que ele não conhece. Então, eu já ouvi narrativas. Não, os alienígenas estão preparando para invadir a Terra, né? Porque o ser humano sempre fez isso. Ele vai invadir algum lugar. Sim. Porque é uma tecnologia avançada. Porque aquele que tem uma tecnologia avançada é o invasor. Porque o ser humano fez isso no planeta Terra. Ele foi explorando e dominando outros seres humanos e outros lugares através da sua tecnologia. Ah, não, porque eles vêm do futuro. Por quê? Porque à medida que a história humana passa, o homem ele vai desenvolvendo a tecnologia mais aprimorada. Então, se tem algo que ele não entende, é porque aquilo é melhor do que o que ele tem. Logo, né? Vem do futuro. Sim. Então, essas narrativas, elas espelham muito o olhar do homem sobre o próprio homem. Com certeza. E isso já contamina o estudo, já contamina a observação. Mesmo se você pegar relatos, por exemplo, de supostas abduções, eles são um espelho da época, da tecnologia da época. Sim. Se você pegar um relato de abdução dos anos 50, 60, você vê, por exemplo, eu subi numa espécie de cordas com madeiras, degraus de madeira para o objeto. Não tem um relato famoso de Minas, mais ou menos assim. Aí depois você vai pegando os anos mais recentes, aí já tem telas touchscreen, já tem botões, a nave já tá... Isso é um espelho da tecnologia da época, não é? Hoje todos parecem designs da Apple. Né? Sim, sim. São bem bonitinhos, né? Os desenhos atuais do que se pensa, né? Das naves. Não tem aqueles steampunk, inclusive é uma coisa que perdeu muita força na ufologia, né? O Glauber. Hipnose regressiva. Hipnose regressiva era considerada uma prova. Qualquer informação que viesse de hipnose regressiva, né? Teve um pesquisador que compilou dados de supostos ETs, de abduções, com base em dezenas de hipnoses regressivas, né? E isso perdeu muita força, eu vejo, felizmente, né? Na ufologia, porque é uma coisa que você não pode se fiar, né, em informações vindas de hipnose regressiva. Existia um pesquisador muito famoso na época, o Buddy Hopkins, né? Escreveu um livro, Intrusos, entre outros. Só que ele foi perdendo o filtro, ele foi perdendo o critério, né? Ele estava tão, assim, apaixonado pela questão e tal, para, vamos dizer, eu vou aqui desvendar o fenômeno OVNI a partir de informações que eu vou obter por hipnose, né? Aí aconteceu um caso lamentável em que ele conheceu uma senhora. A senhora tinha uma filha com problemas de saúde lá sérios e tal, né? Problemas congênitos e tal. E ele convenceu a senhora de que os problemas de saúde da filha dela eram decorrentes de uma hibridização mal feita que os ETs fizeram na mãe da garota doente, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa acontece na ufologia, né? E se você pegar não me recordo o nome dela agora, a senhora que era casada com o Buddy Hopkins, a gente até legendou alguns vídeos dela, textos dela, né? Em que ela diz justamente isso. Ela falou assim, nossa, ele estava sem critério nenhum, a investigação não tinha critério nenhum. Ele ia acreditando nas coisas, né? Aí um caso famoso que ele divulgou na época foi que o Javier Pérez de Cuellar, né, que na época era secretário-geral da ONU, que ele teve um contato em Nova York, que ele viu um objeto. Só que assim, a história é toda sem pé nem cabeça, né? Ele divulgou um caso na época de uma pessoa que teria saído flutuando do apartamento em Nova York, sido sugada por uma luz até um objeto. Aí você vai investigar e ver que a investigação foi toda errada, foi toda assim, um atropelo, não é? Isso acontece muito na ufologia. Outra coisa que acontece na ufologia é que muitas vezes tem ufólogos famosos, né, que eram mais criteriosos, só que passam a vida toda
eles não encontram a resposta para o mistério da vida deles, né? Aí quando já estão mais velhos, eles entram para a área mística, começam a acreditar em várias outras coisas que eles inclusive criticavam antes, né? A gente tem por exemplo, o Joaquim Fernandes, né? Que é um ufólogo português, né? Que investigou o caso de Fátima. Ele, se você vê a visão dele hoje, é uma visão totalmente, vamos dizer, mística, assim, eu vi uns vídeos dele da década de 80 que eram sensacionais. Ele e a Ana de Armas, não, como é que é o nome dela? Fina da Armada. Ana de Armas é atriz, né? A Fina da Armada que... com embates fortes, assim, com relação à igreja. A investigação tudo. deles de Fátima é genial. Fátima é genial, porque eles tinham acesso aos documentos do Vaticano e eles vão comparar os depoimentos dos videntes na época e os depoimentos que foram dados décadas depois sobre o que aconteceu na época. Então, essas divergências e tal. E ele mudou. É isso agora, com mais idade? Ele tem uma visão muito... Ele tem uma visão, assim, mística hoje da ufologia, né? Ele acredita em várias coisas aí, vamos dizer assim... questionáveis, né? Começou a criar outras narrativas também. Isso, ele... Acho que naquele desespero para encontrar a resposta, né? Ele se apega a coisas que ele antes criticava, né?